Muito bem. Sobre o caso dos exploradores de caverna, se trata de um grupo de pessoas que fica perdido em uma caverna. O resgate demora a chegar e, para sobreviver, eles precisam comer um dos membros para poder se manter ali por mais dias vivos. Eles praticam canibalismo e a discussão em sala de aula é o que vai se fazer com isso em relação à moral. Porque não vai se exigir, por exemplo, que o aluno de primeiro período saiba a legislação específica. Então, em relação ao caso dos exploradores de caverna, a questão central vai ser a moralidade. Será moral ou imoral esse dilema ético? E é fundamental para o aluno buscar discernir a moral do direito. Então, não precisa se considerar as leis estabelecidas. Elas não vão ser o principal olhar que o aluno de primeiro período precisa ter, mas sim vai se olhar os princípios morais. No contexto extremo que os exploradores são submetidos, se encontrava necessidade de sobrevivência. Então, vão se aplicar a moral convencional ou a moral que podia se exigir daquelas pessoas? A moralidade, nesse caso, deve ser examinada à luz de uma ética, onde se leva em conta as circunstâncias extraordinárias e uma avaliação diferenciada. Então, podemos verificar que existe o princípio da exclusão de ilicitude, pelo estado de necessidade que eles passavam. E como você, como aluna, está pela defesa, você vai levar em conta que eles estavam em estado de necessidade e vai levar isso como uma exclusão de ilicitude. Que então eles não vão ser considerados culpados pelo suposto crime de assassinato e canibalismo. Porque eles estavam com a vida deles própria em perigo. E não se poderia exigir conduta diversa daquela. Então, a moralidade que existe nesse caso é que aquela era a única conduta possível para eles continuarem vivos. E não podia se esperar deles que eles aceitassem a própria morte. Embora repugnante a situação, os exploradores não tinham escolha. Então, em última análise, para preservar a vida deles, eles enfrentaram esse dilema ético, apesar de ser angustiante, e fizeram essa transgressão moral, mas estão respaldados pela exclusão de ilicitude, que estavam em um estado de necessidade. Estavam em uma conduta, um dilema insuperável, não poderia se esperar deles outra conduta. Assim sendo, eu comento o caso dos exploradores de caverna. E o que você acha, Marjorie? Marjorie, Oi. fala aí. O que você entende pelo que eu falei? Que não tinham o que fazer naquela situação. Ou todo mundo morria de fome ou sacrificava alguém para os outros Sim. E por isso não se sobreviverem. poderia exigir outra conduta dos exploradores. Assim sendo, já temos alguns minutos de gravação. Vamos encerrar esse vídeo.